Então, vamos chamar à mesa, né, o professor da Costa, nosso magnífico reitor. Professora Bruna Nascimento, nossa vice-reitora, professora também da Biblioteconomia, e professor Vicente Nepomuceno, pró-reitor de extensão, professora Camila Moraes, que é coordenadora de cultura, também, programa de memória social, professora Daniela Pires, que é nossa coordenadora do programa de memória social, professora Cleonice. Então, muito obrigada pela presença. Vou me posicionar. Então, muito obrigada pela Bem, gente, vamos então iniciar nosso encontro. A ideia, vocês viram tudo. Bem, gente, eu quis apresentar, o vídeo foi confeccionado pelo pessoal, pela Júlia Queiroz, mostrando assim, são observadores, são vários pesquisadores, uma rede de pesquisadores, cada um tem um tema, cada um observa uma manifestação do observatório, uma manifestação difundir a pesquisa que é produzida na universidade, né? Porque não adianta a gente produzir tanta coisa, isso virar tese, dissertação, está nos congressos. Então a gente faz um observatório para jogar assim, e lançar o mundo, né? Assim, e continuar observando, porque, por exemplo, a dança de salão, né? Uma aluna nossa que é dançarina, ela observa e conta a história, conta a história de Maria Antonieta, que foi uma das primeiras professoras de dança do Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma continuidade a pesquisa também. Acaba a dissertação, o doutorado, as pessoas continuam pesquisando e a gente continua, então, nessa rede, trocando, levando o trabalho. Então, essa é a ideia mais geral aí da nossa pesquisa. E a nossa ideia, nessa semana, era algo que a gente queria muito fazer. Assim, esse projeto nasceu na pandemia e a gente não conseguia fazer o que era uma das metas, que era o trocando saberes e fazeres, que era trazer o pesquisador e o mestre e o detentor. E como era a pandemia, a gente fez muita coisa no Instagram. A gente fez encontros com Gadeiro e tal, mas tudo no Instagram. E agora, pela primeira vez, a gente conseguiu, com a verba da FAPERJ, trazer as pessoas. Então, a gente vai trazer os congadeiros, os mestres, o pessoal da Folia, Direito, o João, e assim, fazendo uma conversa do pesquisador e o detentor, o mestre, né? Então, vai ser um grande encontro com essas rodas que vai acontecer quinta e sexta-feira. Bem, é só para fazer realmente uma contextualização. Vou passar, então, a palavra ao meu querido da Costa. Obrigado, Regina. Obrigado, Daniele, coordenadora do programa. Falei certo? As Danieles e Danielas me confundem. Obrigado, Daniele, a ex-coordenadora, nossa diretora de cultura, nossa vice-reitora, que bom estar aqui também, nosso pró-reitor de extensão e a decana também, queridíssima Miriam. Queria dizer para vocês, só assim, como saudação inicial, umas palavras que dizem respeito ao meu sentimento em relação ao trabalho do programa realizado pelo Programa de Memória Social, mas em especial ao trabalho hoje eu vou falar de uma forma mais pessoal, tá, Regina? Em especial, eu queria falar umas palavras sobre a Regina, sobre a minha relação com a Regina. Queria dizer, Regina, que vendo esse filme, esse vídeo, eu fico muito comovido.
fico comovido pela presença, pelas observações, por imaginar uma perspectiva, uma metodologia etnográfica cuidadosa dos pesquisadores ali no local, observando, verificando, participando, aprendendo, respeitando, tendo todos aqueles cuidados que um etnógrafo desenvolve. E eu estou falando do etnógrafo porque a Regina é antropóloga, e a Regina, como eu sou de teatro e eu me apaixonei pelos sertões do Euclides da Cunha por conta do interesse de um diretor de teatro, Zé Celso Martinez Correia, pelos sertões desde os anos 1970, para vir realizar o seu projeto apenas de encenação daquele livro monumental, apenas no final, na virada, se eu não me engano, as encenações iniciaram na virada dos anos 1990 para a década de 2000. E a Regina tem um livro dela pelos sertões. Se bobear, o interesse da Regina e do Zé Celso, que morreu há pouco, que é de outra geração, muito mais velho do que a gente, a Regina, se bobear, começou o interesse dela proximamente ao nascimento do interesse do Zé Celso também pelos sertões, não é? E a Regina andou lá dentro do Teatro Oficina, que foi tão importante para mim. Ela andou lá dentro antes de eu andar. O marido dela, no Hilton, nos anos 90, 80. Conheci meu marido no Teatro Oficina. O marido. Então eu falei que eu ia falar de uma maneira assim pessoal, e queria lembrar também para vocês, queria lembrar que a Regina, mais ou menos em 2010, quando na decania do CLA, eu como decano, eu juntava pessoas aqui do CCH para ver se a gente criaria um Instituto de Artes e Humanidades, fazendo uma nova reestruturação dos ajuntamentos de alguns cursos. A Regina estava ali muito entusiasmada indo naqueles encontros. E o jeito como a gente começou a conversar com um conjunto de pesquisadores era assim: que tal cada um começar falando daquilo que estuda, daquilo pelo que se encanta, do tipo de disciplina que dá, por que aquela disciplina é importante para a pessoa. A gente não começou falando assim, vamos fazer uma passada assim para todo mundo falar como é que está enxergando a instituição Unirio. Não, a gente começou, você se lembra disso? Não, se lembra? Beth Travassos, exatamente, que é uma outra, ela era antropóloga também, né, Beth Travassos, que nós tivemos na Unirio, que estava lá na música, que estudou o Mário de Andrade, não é? Então, eu queria dizer que vendo esse filme, vendo o trabalho, é possível que alguns dos pesquisadores que fizeram essas observações estejam aqui. Então, é comovente ver a entrada dessa experiência social, cultural, intelectual, dessa produção de saber, dessa produção de agregação de pessoas, que é dada pelo jongo, pela congada, pelos reisados, pela folia de reis, pela capoeira, pela dança de salão. Comovente ver como é que essa produção de saber entra na universidade, como ela é recebida pelos pesquisadores que desenvolvem toda uma sensibilidade para não ficarem apenas deslumbrados por aquela experiência, mas sem que fiquem também tão reservados na condição de cientistas a ponto de não perceberem os influxos afetivos daquela experiência. Eu posso supor
o que significa depois sistematizar parte e tendo que se distanciar de parte do material com o qual vocês tiveram contato afetivamente no momento inicial. Então, eu quero dizer para você, Regina, que eu me comovo pela matéria com que o Observatório lida e me comovo pela tua existência na Unirio. Então, é isso que me veio à cabeça agora, vendo esse filme e, enfim, achei que eu tinha que falar isso para você e para vocês. Obrigado. Só para reforçar que é um trabalho coletivo, né? Então a gente só existe nesse coletivo, né? Num grande coletivo, numa grande roda. Né? Muito obrigada pelas palavras tão gentis. Então passarei agora à professora Bruna Nascimento, vice-reitora. Boa tarde a todas as pessoas presentes, quem está nos assistindo também. Muita alegria que a gente recebe um evento como esse, Regina, na tua figura, cumprimento todas as pessoas envolvidas, né? Sei da tarefa árdua e desafiadora que é, nos tempos atuais, a gente conseguir fazer um evento, a gente conversava sobre isso ali na frente, né? O quanto disso envolve outras pessoas, envolve um fomento hoje mais escasso, e muitas vezes, ainda assim, por mais que todas as provas estejam na mesa do quão importante estes eventos são, ainda assim muito questionados, né? Não posso deixar de mencionar uma fala do nosso governador, nesse momento, questionando as pesquisas financiadas pela FAPERJ, né? Então, é muito complicado quando a gente ainda vê esse tipo de discurso sendo feito, né? Um ataque frontal à pesquisa, um ataque frontal às nossas instituições. Não há país soberano, não há soberania nacional sem independência científica, né? Sem esse progresso que nasce nas academias e, sobretudo, e incontestemente, a gente nem teria essa palavra, incontestavelmente, na verdade, de forma inconteste, nas universidades públicas. Então, é muito feliz para a gente, né, da Costa Vicente, Miriam, Dani, dando essa licença poética, minha colega, coordenadora do mestrado de Memória Social, doutorado do programa, Camila, muito alegre nesse momento, me sinto honrada de fazer parte. Assistindo ali as manifestações todas, tive a oportunidade de morar em Salvador, então assim, me toca muito, me senti até brincando, agora pegou você, né? As baianas de Acarajé, a capoeira, viva a Bahia, pegou nós, com certeza. Com certeza, com certeza. Isso que ele mostrou ali no nosso São João, né? Não podia ter mostrado. Que a Paraíba não nos discute, mas é o maior. Exatamente, é o maior São João do mundo. Então, eu queria dizer que estou muito feliz, desejar a todos e todas um ótimo evento, serão 3 dias, e agradecer mais uma vez por, como disse nosso magnífico reitor de forma muito correta, Regina, tu e todas as pessoas fazem da Unirio o que ela é. E numa formatura eu estava mencionando isso. Talvez o que diferencia muito a Unirio das demais universidades, principalmente as cariocas, né, as que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é que a Unirio é uma universidade feita de gente e de muita gente. E todos emprestam a essa universidade o corpo que nos identifica. Então, eu queria agradecer imensamente a todos e todas pelo trabalho lindo que eu tenho certeza que vai sair daqui. Obrigada. Meu nome é Vicente, sou reitor de Extensão e Cultura e queria agradecer por estar aqui, encontrar vocês, porque são esses eventos e a maneira como a gente vê no vídeo o trabalho do observatório que materializam a razão de existir da nossa instituição. Essa delicadeza que vocês se aproximam dos fazedores de cultura de diversas maneiras e registram, dão sentido, dão visibilidade ao trabalho feito, por aquilo que nos constitui, né? Aquilo que nos forma, de uma potência muito grande e é o que de fato faz existir a nossa instituição.
o pouco que a gente percebe dessa coisa que é singela e que eu acho que às vezes desaparece nos corredores brutos do trabalho administrativo entre nós. Né? Às vezes. Então eu fico muito contente de ver isso aqui vivo, com essa energia que vocês consolidam e mantêm vivo no dia a dia. E é feito com muito esforço e militância de cada um de vocês que está aí. Então é muito bom a gente estar aqui vendo a universidade existir. Isso não é um trabalho de caridade, isso é uma obrigação institucional nossa. É o nosso compromisso com o nosso povo e é o papel da nossa unidade. Então, que bom vida longa ao Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, cumprimentar as autoridades da mesa e parabenizar as pesquisadoras e pesquisadores envolvidos nesse projeto realmente fascinante. Assistindo o vídeo, imagino que cada pessoa foi sentindo suas próprias impressões, né? Para mim, o que mais moveu foi essa percepção de quanto a nossa cultura é diversa, né? E o quanto é importante que haja esse engajamento da pesquisa com relação a essa cultura popular tão diversa na nossa sociedade e como isso é bem-vindo no momento em que a gente tem feito um esforço bastante grande para a nossa universidade ser também uma universidade da diversidade, né? De encontro de culturas, de encontro de origens diferentes, de histórias diferentes, de referenciais diferentes. E aí, assim, a gente pode se reconhecer, né? Se reconhecer na pesquisa, se reconhecer na nossa própria cultura tão diversa. Então, parabéns e também desejo um excelente evento. Gente, boa tarde. Bom ver os ingressantes aí do Memória Social chegando com essa recepção. Muito feliz, na verdade, né? Porque acho que como coordenadora de cultura é importante ressaltar, né? O trabalho que o Observatório tem feito é algo que nós estamos sendo exigidos, né? Do MEC e do Ministério da Cultura, né? Que é justamente dialogar, trazer esses mestres do saber, né? Na verdade, a gente tem agora que começar a titular esses mestres e trazê-los, de fato, para a sala de aula, né? E aí, acho que o desafio, né, dessa gestão que está aqui na mesa, né, é fazer isso nos próximos anos, né? A Unirio é uma das universidades que várias ainda não fizeram, várias universidades ainda estão com essa tendência, mas institucionalizar, né, de forma mais ampla algo que a Regina vem fazendo no Observatório já há alguns anos. Então, eu sempre falo, quando me chamaram para a cultura, eu falei assim, eu vou precisar de um comitê. Assim, né? Eu não consigo imaginar esse comitê sem Regina, eu sempre falo, Regina, Mário Chagas, Márcia Chuva, eu sou do CCH, né? Então, me perdoa da Costa, mas eu fico lembrando dos nomes do CCH. Mas, obviamente, que aqui no CCEP teremos nomes, né? Temos o nosso colega de programa, Manu Frick. No CCJP, torço para termos nomes do CCJP para trazer, CCDS, Bio. E Bio nós já temos, Maria Amália, que está aqui presente, minha orientadora de graduação, inclusive, e foi muito pelas mãos da Amália que eu cheguei no Memória Social. Foi lendo Regina desde a graduação e depois orientada pela Amália que eu cheguei no Memória Social como professora. E é um programa que eu ontem falei muito, né, assim, falei um pouquinho, né, quando recebi os ingressantes, né, que é um programa, assim, que nessa interdisciplinaridade dele, acolhe, é um programa muito acolhedor, e é um acolhimento no sentido muito amplo, né, esse acolhimento da gente ter mestrandos, doutorandos, ter sacerdotisas, mestras de capoeira, né, vindo aqui fazer mestrado, fazer doutorado, dar aulas pra gente, né,
Então, assim, acho que é esse lugar, é esse programa que acolhe essas pessoas, que titula essas pessoas no sentido formal, tradicional, né? Que agora a gente vai ter que pensar uma outra forma de titulação também. Mas é esse programa que acolhe o periférico, acolhe o outro, né? Acolhe o diferente. E eu acho que assim, o observatório é uma síntese muito boa disso, assim, né? E tem abraçado, eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que apareceu, alguns eu reconheci, outros conheci, né, olhando ali nos rostinhos, mas parabenizar, assim, que a missão que nós temos é essa, né? Como o Vicente falou, né? A gente atuar na área de cultura, trazer a cultura também, as culturas mais diversas, né, para a universidade, mas também levar o que a gente está fazendo, né, para a sociedade de forma mais ampla, enfim, né, promover o acesso, né, promover acesso amplo também a toda essa cultura, toda essa conversa, conhecer melhor, nos conhecer melhor, enfim. Então, muito obrigada, Regina, e parabéns pelo evento. Eu agradeço muito a todos vocês, né, estarem aqui presentes. Não, porque a Daniela, que você quer, não, porque nós vamos falar na abertura. Bom, cumprimentar a mesa, né? Entender que esse é um momento muito feliz para mim, como coordenadora do programa de pós, um programa ao qual eu, né, fui formada. E também comunicar a vocês que esse é um momento não só dessa beleza que é o Observatório do Patrimônio do Sudeste, que é uma das ações do programa de pós, mas também entender que aqui a gente está atravessado por tantas representações, né? E na fala dos colegas da mesa, a gente percebe que são atravessamentos muito afetivos e efetivos, né? Que constroem o programa de pós-graduação em seus quase 40 anos, pensando em várias datas da sua transformação. Agradecer também, que eu queria fazer alguns agradecimentos especiais, não só a professora Regina, que é a nossa decana da linha de patrimônio, mas agradecer a professora Bianca Rian, que está trabalhando junto com ela nesse evento, que é a vice-coordenadora do programa, que é a coordenadora do mestrado, que está aí comigo, né, nessa estrada de continuidade, né, de construção do programa de pós, a pós-doc Sabina e a Índia também, né, pelo trabalho, e lá o Lucas, que está lá no finalzinho, que é o nosso secretário, que sempre apoia todas essas ações conjuntas do programa e das linhas de pesquisa do programa. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo evento, que vocês produzam diálogos afetivos e representativos, que vocês marquem na memória de vocês todos os processos, né, e que passarem por esses dias do evento, e convido vocês sempre a estarem juntos ao programa de pós-graduação de Memória Social, que é um dos programas com mais tempo e consolidação dentro da universidade. Agradeço muito, Daniele, foi doutora em Memória Social, quer dizer, hoje é professora, coordenadora e é assim, egressa também do nosso curso, né? E eu queria também cumprimentar aqui a presença da Maria Amália, grande parceira, professora do nosso programa, na qual eu pedi uma gestão de coordenação, né, que todos passamos por esses momentos. E eu queria, enfim, aproveitar o momento, assim, eu tenho um presentinho aqui para cada um aqui da gestão, e eu aproveito aqui a entrada aqui da Raide, que acabou de chegar, né? Raide é nossa aluna de doutorado, e Raide, junto com Sabrina, fizeram esse lindo livro Observando Patrimônios, Culturas e Territórios, que é um livro de educação patrimonial. Então, esse já é um desdobramento do nosso observatório, na linha do que Camila vinha falando, né, assim, como nós precisamos estar, né, assim, também fazendo ações sociais, comunitárias, coletivas. Então, é um livro para educação fundamental, que vai trabalhar, tem vários joguinhos aqui, uma coisa com linguagem de criança, né, para falar sobre patrimônio.
né? Então, é o primeiro produto feito aqui por Sabrina e Raide. Então, agradeço a todos vocês, agradeço muitíssimo a sua presença ilustríssima, assim, da nossa gestão, né? E desejo também um ótimo seminário para todos, um ótimo encontro. Vão ter muitas atividades bacanas, tem lá o site do encontro, né? Tem toda a programação. E eu convido vocês agora a tomar um cafezinho, a gente vai desfazer essa mesa e depois voltamos para falar do observatório. Tá? Muito obrigada.